Simbora, pessoal, para mais uma aulinha, professor Baraúna. Hoje a gente vai falar aí de embriologia, tá? Parte de desenvolvimento embrionário do anfioxo. Por que anfioxo, Bara? Pelo seguinte, o anfioxo, ele no caso foi estudado e ele é tido como modelo do ensino médio para o desenvolvimento embrionário. É o mais simples, tá? Então, se você for ver desenvolvimento humano, por exemplo, o desenvolvimento humano ele é um pouco mais complexo. O desenvolvimento do anfioxo ele já é mais simples. Então, ele foi estudado e ele foi utilizado como modelo do ensino médio, tá? Então, lembrando novamente que é ensino médio. Então, esse modelo aí, você vai ver arquêntero, celoma, tubo neural, ectomeso, endoderme. Então, veja, a gente vai precisar de uma parte ilustrativa, isso aqui é muito ilustrativo, então a gente vai alternar para uma parte de desenho, tá? E a outra parte também de animação, para você sentir aí quais são as dimensões, blastóporo, onde é que vai ser formado o encéfalo, porque muita gente tem dificuldade na visualização tridimensional. A figura plana, quando você passa para o tridimensional, você, putz, não estou entendendo nada. Então a gente vai precisar desse suporte, a gente vai precisar desse apoio, ok? Então aí a gente vai ficar fazendo isso daí. Dentro desse desenvolvimento embrionário, a gente vai da parte de mórula até a parte de neurula. Então, mórula até neurula. Bom, os primeiros desenhos que a gente vai colocar, na verdade, são desenhos que falam de tipo de óvulo, o tipo de ovo. Então, é importante a gente perceber, por exemplo, o anfioxo. Aí, o tipo de ovo que ele possui e, na verdade, como será a divisão dele. Então, aqui, eu já vou usar o recurso, obviamente, dos desenhos para facilitar a visualização disso daí. Então, quando a gente vem aqui, ó, para o anfioxo, o que é que vai acontecer? Você tem tipos de ovos. Os ovos podem ser o quê? Podem ser O, H, C, T. Que danado é isso, Bara? Oligolesto, heterolesto, centrolesto e telolesto. Lesto é em relação a vitelo, em relação ao alimento. Então é importante você saber o seguinte: quanto mais vitelo eu tenho dentro de um ovo, que é a comida do embrião, então é aquilo que vai dar alimento a ele, quanto mais vitelo eu tenho, menor será a divisão naquela região. Então vamos supor que eu tenha um ovo que seja assim e um ovo que seja assim. Então, se esse, por exemplo, ó, como a gema, sei lá, vamos supor que ele tem uma quantidade de vitelo, vermelhinho aqui, ó, gigante. Então, nada dessa parte aqui vai sofrer divisão, porque senão eu vou estar dividindo a comida do embrião. Então, ele não sofre divisão. Então, a divisão vai ser aqui, ó. Então, nessa região aqui é que eu vou ter divisão. Então, resultado, eu tenho aqui um ovo que ele vai ser do tipo telolesto e ele não vai dividir a parte de baixo porque ele tem uma grande quantidade de vitelo. Entenderam? Se eu tenho aqui pouca quantidade de vitelo, aí, ó, espalhado, aí não tem problema, porque nesse caso ele está meio que difundido em todo o ovo, e aí o ovo, ó, ele vai se dividir aqui, ó. Então ele se divide em 4 células. Então essa é uma divisão aqui, ó, total, e essa é uma parcial. Então temos também que ter ideia sobre a classificação do tipo de ovo e a divisão que ele pode apresentar, tá? Então aí eu vou fazer esses desenhozinhos, vou lhe mostrar rapidinho, então na mesma velocidade, qualquer coisa você dá um print, dá um pause em print e já vai copiando. Se não entender, volta e passa de novo, beleza? Então vamos lá. Os tipos de ovos são classificados em 4 grupos importantes, tá? Então é bom ressaltar isso daqui. Quais são esses 4 grupos de ovos que nós temos? Nós temos os oligolestos, onde oligo significa pouco, heterolesto, onde hetero quer dizer diferente, é o chamado mediolesto, centrolesto e os telolestos. É importante a gente ressaltar que lécito significa vitelo, comida. E aí você tem as palavras oligo, que significa pouco, hetero, que vai significar diferente, médio, centro, no meio, e telo é extremidade. Oligo, então, eu vou botar pouco aqui, aqui é hetero diferente, centro no centro, e telo eu vou botar muito, só para você lembrar, mas é muito na extremidade. Se a gente for representar os ovos, por exemplo, o oligolesto, nós vamos ver que ele tem uma quantidade de vitelo uniforme espalhada, os pontinhos vermelhos são vitelo. Se eu pegar o heterolesto, a gente vai ver que ele tem uma maior quantidade na porção inferior e uma quantidade menor na porção superior, hetero, no caso, mediolesto. Centrolesto, ele vai ter uma quantidade de vitelo no centro grande. E o telolesto vai ter uma quantidade de vitelo na extremidade muito maior. É importante a gente ressaltar o seguinte, que ocorre maior número de divisões nas áreas com menor quantidade de vitelo. Ou seja, quanto menor a quantidade de vitelo, maior o número de divisões. Então as células vão ficar menores. E na região que tem maior quantidade de vitelo, obviamente as células vão ficar maiores. É importante também você perceber que os ovos oligolestos, aqueles que têm pouco vitelo, eles também são chamados de isolesto. Iso significa igual. E no caso é diferente de alécito. Por exemplo, Sônia Lopes ela classifica alécito como sendo os ovos
humanos, do homem. Então, nesse caso, é praticamente sem vitelo. É um pouco diferente do que seria isolesto ou oligolesto. Porém, a gente pode usar como sinônimo isolesto ou oligolesto. Quando a gente vai para a segmentação desses ovos ou zigoto, a gente vê que a divisão pode ser holoblástica ou pode ser meroblástica. A holoblástica ela significa total, divide toda a área da célula. Meroblástica é parcial. Estou demonstrando aqui para você que uma célula, por exemplo, ela vai se dividir e vai ter aqui toda a superfície dela dividida. A meroblástica não. Se você observar, só essa parte superior é que sofreu divisão. Então, holoblástica total e meroblástica parcial. A segmentação holoblástica ela é subdividida em igual e desigual. Lembrando que toda a área da célula vai sofrer divisão. Porém, na divisão igual, iremos formar células de mesmo tamanho. Na desigual, células de tamanhos diferentes. Então, a igual, células são chamadas de blastômeros e na desigual, são chamadas de micrômero em cima e macrômero embaixo. A segmentação meroblástica também é dividida em dois tipos. É a divisão superficial e a divisão discoidal. Lembre-se que essas duas divisões vão ocorrer de forma diferente, ou seja, parcial, meroblástica. A discoidal ela vai dividir em cima do ovo zigoto e a superficial vai ser na periferia, só a parte superficial. Essa superficial, as células se dividem no meio, no centro e depois migram para a periferia. Fique atento nisso daí. Para finalizar, vamos representar aqui todos os 4 tipos de ovos, onde você tem a divisão holoblástica e total. Nós temos a divisão holoblástica e parcial, com seus micrômeros e macrômeros. Nós temos a divisão meroblástica e superficial, células na superfície, lembrando que migraram. E nós temos, no caso, a divisão que seria meroblástica e discoidal. Finalizando a classificação, nós podemos dizer que esses ovos são oligolesto, heterolesto, centrolesto e telolesto. O oligolesto com sua divisão holoblástica igual, o heterolesto holoblástica e desigual, o centrolesto com sua divisão meroblástica e superficial e o telolesto com sua divisão meroblástica e discoidal. Aqui eu deixo no caso para vocês uma tabelinha bem importante onde ela está indicando o tipo de ovo, que é o oligolesto, heterolesto, centrolesto e telolesto, a quantidade de vitelo que você pode encontrar em cada um deles e a ocorrência, ou seja, essa ocorrência ela é muito importante para o pessoal que vai fazer as outras universidades, como por exemplo as particulares. Tá? Então, porífero, quinidária, quinoderma, protocordado, mamífero, por exemplo, com ovo oligolesto. E assim, consecutivamente. Tá? Então, seria importante você aí dar um print nessa tabelinha para depois você estar memorizando quem são os animais que possuem um ovo oligo, hetero, centro ou telolesto. Ok? Então é isso, pessoal. Valeu aí. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo, tá? Não entendeu, volta e assiste de novo. E aí, curte o nosso vídeo se você gostou. Segue aí o nosso canal para que a gente possa crescer cada vez mais, tá? E aí, vamos para uma próxima aulinha. Valeu, até mais.